Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23. Assim que você achar, dá um glória a Deus para saber que você achou. Quem não achou, fala misericórdia. Todos acharam? Todos me ouvem? Amém. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23. Eu leio aqui na nova versão transformadora, a NVT. Diz o seguinte, versículo 23. Uma passagem bem conhecida. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Porque, e no versículo 26, Jesus acorda dizendo: por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a fé de vocês. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é esse homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Feche seus olhos. Ainda não senta não, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, ó Pai, que nós temos de poder ouvir a sua palavra. Obrigado, ó Deus, por nos trazer até aqui. Sabemos que não é ordem do acaso, nem destino, ó Deus. E se nós estamos aqui, foi plano do Senhor. Te peço, ó Pai, fala conosco. Que eu não te atrapalhe, Senhor, que nada te atrapalhe, que o Senhor possa encontrar em nossos corações uma terra fértil, ó Deus, e que a sua palavra, que é a boa semente, ela possa trazer frutos para o seu reino, em nome de Jesus. Abençoa cada um e abençoa, Deus, esse momento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Os 4 evangelistas, eles retratam Jesus de maneiras diferentes. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, o evangelista retrata Jesus como um servo, um exemplo de um servo. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, nós vemos Lucas retratar Jesus como um homem perfeito. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós vemos João como um teólogo retratar Jesus como o Deus Todo-Poderoso. Ele dá grandes ênfases aos milagres, enfim. E quando nós lemos o Evangelho de Mateus, ele retrata Jesus como um rei. Mateus, ele escreve esse evangelho, escreve essa grande carta, destinada ao povo de Israel. Então, Mateus, ele tem o trabalho de transmitir a figura de Jesus como o grande rei esperado por Israel, amém? Todos entenderam? E é interessante quando nós lemos a Bíblia, porque nesses dias são corridos e nós temos essa mania de querer ler a Bíblia de uma maneira muito rápida. Então é igual aquela caixinha de promessa, você tira, Deus falou, você guarda e você sai, vai embora, tipo fast food. Nem fast food às vezes é tão rápido assim. Mas às vezes nós temos esse grande erro. Nós temos esse grande erro de querer talvez se debruçar diante das Escrituras. Você pode não ser pastor, você pode talvez não pregar, mas ler a Bíblia, isso faz parte da dieta cristã, de todo cristão, faz parte da vida de todo cristão, ler as Escrituras. E às vezes a gente lê tão rápido, ou então a gente se apega a palavras, a pregações que nós ouvimos, e quando nós batemos o olho, nós falamos: já entendi, não preciso nem ler. Quem nunca fez isso? Que atire a primeira pedra. E eu tenho descoberto uma maneira de ler a Bíblia que é muito mais enriquecedora, porque antigamente eu fazia assim: eu quero que Deus fale comigo. Eu orava um pouquinho, pegava a Bíblia, abria, passava o dedo, é aqui. E eu aprendi que isso não dá muito certo. Então eu comecei a descobrir que é muito mais rico em informações quando você vai ler a Bíblia. E é uma dica para você. Você abriu aqui no capítulo 8, aí você parou no versículo 23. Espera aí, lê desde do versículo 1 e lê até o final. Aí você vai entender um contexto que está acontecendo, tudo aquilo dali. E só para a gente entender aqui o que está acontecendo em Mateus 8, porque muita gente só para na tempestade e foca só na tempestade, eu quero te levar a passear, não precisa nem abrir a Bíblia comigo. Em Mateus capítulo 5, Jesus ele prega o famoso sermão das bem-aventuranças.
no monte, né? O sermão do monte, o sermão da montanha, onde ele profere parábolas, ensinamentos, doutrina. E Mateus, ele tem o trabalho de demonstrar Cristo, de retratar Cristo como rei. Quem lembra? Que eu falei quase alguns minutinhos atrás. Quem lembra? Ainda o pessoal lembra. Tem gente que talvez tenha um pouquinho de amnésia. Que Deus restaure a memória em nome de Jesus. Então Mateus, ele tem essa incumbência de retratar um rei que tem autoridade. Então volta comigo a sua Bíblia aí, rapidinho, no capítulo 7, o versículo 28, é o penúltimo versículo do capítulo 7. Logo após Jesus ensinar, falar as bem-aventuranças e parábolas e tudo mais, o evangelista termina assim o capítulo 7. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Até aqui. Mateus, ele primeiro demonstra a autoridade que Jesus tinha no seu ensino. Diga comigo, autoridade que Jesus tinha no seu ensino. Um rei precisa de autoridade. O rei não pode ser uma marionete, né? Ele precisa de uma autoridade. Ainda mais nessa época, ainda mais nesse tempo, onde o Império Romano havia sitiado Israel, dominado Israel, e o próprio Império Romano havia levantado um rei, mas esse rei não comandava nada, porque tudo dependia de Roma. Então Mateus demonstra um rei que tem autoridade. Não precisa acompanhar comigo, mas no capítulo 8 nós continuamos. E Mateus, ele demonstra no versículo 1 até o versículo de número 4, a autoridade que Jesus tinha sobre as doenças. Não sobre as doenças somente, mas sobre a lei, porque conta a Bíblia, conta aqui o Evangelho, que Jesus, ele cura um leproso. E ele fala assim, olha, não diga a ninguém, vá, se apresente ao sacerdote, e apresente também uma oferta, assim como a lei pede. Ali Jesus demonstra a sua autoridade, que estava até acima da lei de Moisés, porque a lei não pôde fazer nada por esse leproso. A lei somente afastou ele da sua família, afastou ele da sua casa, e Cristo demonstra que ele sim, ele pode fazer alguma coisa. Então mostra no capítulo 8, versículo 1 até o 4, a autoridade de Jesus sobre a lei. No versículo 5 até o versículo 13, a Bíblia nos conta a história de um oficial romano, um homem que não fazia parte da nação de Israel. Esse homem veio até Jesus, diz a Jesus, olha, quase um trava-língua. Diz a Jesus, Jesus, o meu servo está enfermo. E Jesus fala assim, tudo bem, eu vou contigo na sua casa. E aquele homem fala, não Jesus, não precisa ir comigo. Eu tenho um exército, eu falo, vão para lá, eles vão para lá, vão para cá, eles vão para cá. Eles me obedecem só pelo poder da minha palavra. Eu acredito que se o Senhor também proferir algo ao meu servo que está em casa, ele será curado. Então Jesus fala assim, olha, eu não encontrei fé em nenhum lugar aqui em Israel como deste homem. E o servo é curado. Então demonstra a autoridade de Jesus agora para com os gentios, não somente no território de Israel. Então Mateus, até agora, ele retrata a autoridade de Jesus no seu ensino, na sua doutrina, a autoridade de Jesus sobre a lei de Moisés, e demonstra também a autoridade de Jesus que também estava sobre os gentios, sobre qualquer pessoa, mesmo que não fizesse parte de Israel. Amém? Todos entendendo até aqui? No versículo 14 até o versículo 17, a Bíblia nos conta sobre a autoridade que Jesus tinha sobre as doenças. A palavra fala que ainda no finalzinho, o Mateus, ele cita Isaías, levou sobre si nossas enfermidades, no versículo 17 do capítulo 8, e removeu as nossas doenças. Então é um Jesus, é um rei que tem autoridade no seu ensino, tem autoridade sobre a lei, tem autoridade sobre os gentios, e tem autoridade sobre as doenças. Então nós caímos no texto que nós iniciamos, o versículo 23, onde demonstra que Jesus tem autoridade sobre a natureza. Você conhece essa história, quando Jesus acalma a tempestade, que nós acabamos de ler no início? E mostra que Jesus tem domínio sobre a natureza, autoridade sobre a natureza. E assim que Jesus, ele passa de um lado para o outro, do mar de Genezaré, do mar da Galileia, ele desce em Gadara, na província de Gadara, onde ele expulsa demônios de 2 homens, demonstrando a sua autoridade sobre os demônios. Você percebe que talvez isso foge
a sua vista e foge a sua mente com uma leitura muito rápida da palavra de Deus? Talvez você nunca percebeu, poxa vida, é uma carta escrita a próprio punho de Mateus, falando da autoridade que Jesus tinha sobre tudo. E às vezes a gente passa tão rápido, querendo só ler alguns poucos versículos e ouvir a voz de Deus, que nós não notamos esse trabalho que o escritor teve de ressaltar a autoridade de Jesus. Amém? Então vamos para o nosso texto. Vamos para o versículo 18, abra comigo. A gente começou no 23, mas a história onde que Jesus acalma a tempestade começa no versículo 18. Capítulo 8 de Mateus, versículo 18. Quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Começa aqui, aí daqui até o versículo 23 é um diálogo que ele tem com alguns discípulos que estão se candidatando, mas não querem muito. A gente não vai entrar por isso aí, talvez dá uma outra pregação um outro dia. Mas uma coisa eu quero ressaltar aqui: quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, vamos por partes. Aqui demonstra um grande contraste de Jesus com a nossa geração. Jesus, nós vemos em outras passagens que quando a multidão o apertava, ou quando a multidão o seguia, ou o pressionava, ele dava um jeito de entrar no barco e ir para dentro do mar, ele dava um jeito de subir na montanha, ele dava um jeito de ficar sozinho, orar com o seu Pai. Não que Jesus não amasse a multidão, mas Jesus, ele não trabalhava para agradar a multidão. Nós podemos ver em João 6, 26, assim, quando Jesus, ele se preocupa com a multidão, fala assim: olha, não vamos despedir eles com fome. Então acontece a grande multiplicação. Em João 6, 26, o próprio Jesus repreende a multidão que os seguia por causa do pão. Então ele fala assim: olha, vocês estão me seguindo somente para adquirir bênçãos, adquirir benefícios, e isso é errado. É um povo que me honra com os lábios e o coração está distante. O grande contraste com a nossa geração é que a nossa geração é uma geração que gosta de elogios. É uma geração que batalha por, quase morre para ter alguns likes no Instagram, alguns curtir ali no Facebook. Você vê um pintando cabelo de amarelo, de azul, de vermelho, rapando a cabeça. Tem um outro que eu falei: meu Deus do céu, que babaquice que foi essa? O cara entrou dentro de uma banheira, encheu de Nutella a banheira. Misericórdia, justamente só para ganhar visualizações, para ser conhecido. É uma geração que depende disso. Se você posta uma foto e ninguém curte, você curte. Fala assim: ninguém curtiu, eu vou curtir. É uma geração que gosta de ser inflado. Jesus já era diferente. Quando ele vê que a multidão via para alvoroçar, a multidão queria levantar ele como rei, o que ele faz? Ele prefere ficar na solitude. Ele sai da multidão, ele vai para o monte, vai orar. Aqui nós aprendemos que Jesus, ele não veio para a terra para fundar um fã-clube. Ele veio para instituir o reino de Deus aqui. Amém? O nosso Jesus não é um Jesus famosinho, não. É um Jesus que trabalha, está na labuta. Então, o segundo ponto aqui do versículo 18, ainda do capítulo 8, é o seguinte. Opa, agora eu baguncei a Bíblia aqui. Ordenou que atravessassem para o outro lado. Abra comigo agora no 23, seguido, hein? Ordenou que atravessassem para o outro lado. Terminando o 18, 23. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. Ponto. Marcos no capítulo 4 e Lucas no capítulo 8 contam também a mesma história. Porém, os evangelistas às vezes colocam algumas coisas a mais, outros não citam tantas coisas. Marcos nos conta, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, nos conta que não somente Jesus e os discípulos estavam nesse caminho para atravessar o lago para o outro, de Cafarnaum até Genezaré, Gadara também, é a mesma província, mas também outros barcos os seguiam. Mas uma coisa que eu quero focar é o seguinte: Jesus ordenou que os discípulos atravessassem com ele aquele mar para o outro lado. Uma coisa que a gente pode aprender com isso daqui é que nós temos a garantia de que quando Deus nos ordena fazer algo, Ele é o primeiro a fazer. Nós temos a garantia de que quando Deus nos manda fazer algo, nos dá um mandamento, Ele é o primeiro a cumprir. É diferente do Negritude Júnior. Conhece o Negritude Júnior? Ele fala: faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né?
Olha os irmãos, já veio com um ombrinho aqui mexendo. Repreende isso daí, irmão. Não, Jesus, ele fala, olha, faça aquilo que eu digo, porque o que eu digo eu também faço. Ele dá o exemplo. Ele não é aquela pessoa que fala assim, olha, faça aquilo, e a pessoa faz totalmente o contrário. Nós somos assim. Nós falamos assim, olha, eu detesto pessoas que mentem. Eu odeio pessoas que mentem. Aí a pessoa que mentiu para você te liga, você fala assim, fala que eu não estou. Ou então não precisa, né? Deixa a Vivo ligar, deixa a NET ligar. Olha, o senhor fulano está aí. Não estou. Liga mais tarde. E mais tarde você não vai atender também. A gente é assim. A gente é 2 pesos e 2 medidas, não é? A gente fala, eu não gosto que façam. E a gente é o primeiro que faz. Jesus não, Jesus demonstra totalmente o contrário. Quando Ele nos ordena algo, Ele estará conosco. Não somente estará conosco, mas Ele é o primeiro a entrar no barco. 23, versículo 23. Em seguida, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. Ele é o primeiro a entrar no barco. Ele é o primeiro a dar o exemplo. Mateus 28, 20 é a grande comissão, onde Jesus fala assim, olha, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. É promessa de Deus, é promessa de Jesus. Está conosco em todos os momentos, principalmente nos momentos difíceis. No versículo 24, vamos continuar. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta. As tempestades em Genezaré, que eu tive que anotar isso aqui. As tempestades no lago de Genezaré ou no mar da Galileia eram frequentes. Alguns discípulos que estavam com Jesus eram pescadores que pescavam nesse local. Eles estavam acostumados. Os discípulos, quando eles sobem, eles talvez estavam com um brilho no olhar. Imagine você, homem simples, pessoas simples, que pescavam, que tinham os seus trabalhos simples. Do nada chega um cara, e esse cara é Jesus, não é o Roberto Carlos, né? Chega um cara se declarando o Filho de Deus, operando milagres e maravilhas. O seu ensino, ele era poderoso, tinha autoridade. Esse Jesus chega até esses homens e os chama. Fala, olha, fiquem comigo, vivam comigo. Olha, eu quero fazer de vocês os meus discípulos. Agora imagine a cabeça desses caras, desses discípulos, quando eles começam a ver Jesus expulsando demônios, Jesus curando um cara que não estava nem por ali. Ele só mandou a palavra e o servo foi curado. Imagine viver isso. Às vezes a gente fica maravilhado quando vem alguém aqui em cima do altar e fala, olha, eu fui curado de tal coisa, Deus abriu uma porta. Agora imagine você ouvir do próprio Jesus, os ensinos de Jesus. Você ouvir do próprio Jesus palavras, sentenças que mudam vidas. Você vê um morto na sua frente, gelado já. Ele coloca a mão e o morto levanta. Não é maravilhoso isso? A Bíblia fala assim que de repente, a NVT fala de repente, a NVI fala de repente, são traduções. A King James fala eis que surgiu, e a Almeida Corrigida e Revista fala se levantou. Tudo palavras que nos remetem a algo que aconteceu de surpresa. Agora eu quero que você pense comigo. Esses homens, pelo menos Pedro, Tiago e João, estavam acostumados a pescar, e pescar nesse lugar. As tempestades eram normais, eram comuns, por causa da região. Será que eles foram pegos de repente mesmo? Sabe o que acontece às vezes nas nossas vidas? E isso a gente não percebe. Sábado foi meu aniversário. Happy birthday to you. Happy birthday para mim, né? To you é você. Meu inglês, gastei já meu inglês tudo da semana. Sábado foi meu aniversário, a gente saiu de Cajamar, que é onde eu moro, a gente foi na casa da minha mãe. Eu lembro que a gente estava quase chegando, eu dei seta para entrar numa rua, e parece que caiu um mundo, e começou a chover, e a gente falou, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Pra gente foi de repente. Mas foi de repente por quê? Porque a minha esposa estava quase dormindo lá no banco de trás, porque meu filho finalmente deu paz lá atrás. A criança com 1 ano e meio já não dá mais paz. Então ele dormiu, ela estava aproveitando. Eu estava dirigindo. Eu em nenhum momento estava percebendo, deixa eu ver se o céu, será que está fechando? Em nenhum momento do meu dia eu fiquei, deixa eu dar uma olhada aqui no clima-tempo. Eu não sou nenhuma Maju do Jornal Nacional, né, para falar a previsão do tempo. Em nenhum momento
momento eu dediquei o meu tempo a ver o que aconteceria. Então fui pego de surpresa. Para mim, a Bíblia não diz isso. Aqueles discípulos, quando eles falam assim, de repente houve uma grande tempestade, tem somente dois jeitos: ou Deus ordenou essa tempestade e que do nada aconteceu, porque somente Deus tem o poder de fazer algo do nada. A terra era sem forma e vazia, e quando ele fala assim, haja luz, houve luz. Ou aconteceu isso, ou os discípulos estavam tão maravilhados. Eu voto na segunda. Eles estavam tão maravilhados por tudo aquilo que estava acontecendo, que eles nem perceberam se o céu estava enegrecendo e as nuvens carregadas, eles nem perceberam o vento, o mar começando a ficar mais agitado. Eu não sei se você já viajou assim, aquelas estradonas, sabe? E é bacana, de vez em quando eu trabalho com meu pai, a gente atende alguns clientes do interior paulista, e a gente está na estrada, e é engraçado porque está mó solzão aqui, aí você olha lá no horizonte, e parece que só ali está chovendo. Já viu isso? Já percebeu alguma vez isso? Talvez esses homens, eles poderiam nem ter visto a chuva chegar. Aí de repente, mas esse que é o nosso problema. Nós só enxergamos o grau de dificuldade do problema quando nós já estamos dentro do problema. Quer um exemplo disso? A gente vai falar sobre isso no domingo. Depressão. A gente só entende a gravidade da depressão, essa doença, quando a gente ouve no jornal, fulano morreu, se matou porque estava com depressão. A gente só percebe, igual esses dias atrás, aquela menininha que cantava no Raul Gil junto com a Maísa, com a Maísa, era com a Maísa mesmo. Ela se matou, era uma jovem. Mas ninguém percebe os sinais que antevêm a depressão. Às vezes a pessoa se isola, às vezes a pessoa se fecha, se tranca, não quer conversar com ninguém, e ninguém percebe isso, fala, isso é frescura. Aí quando a pessoa morre, ai meu Deus do céu, eu estava com depressão. A gente é assim. Já assistiu filme de terremoto? Filme, Hollywood. Não é assim? Tem um filme Terremoto com aquele Dwayne Johnson, The Rock. O cara é tipo Chuck Norris moderno. E toca lá, fala assim, no sismógrafo, começa a ficar doidinho esse negócio, fala, vai vir o terremoto. Aí nesse filme tá lá um negócio falando, olha, alerta de terremoto, alerta, e ninguém dá a mínima. Daqui a pouco, quando vem um terremoto, todo mundo fala, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Nós somos assim. Nós deixamos tudo para a última hora. Deixamos tudo, a gente empurra com a barriga, como dizem por aí. Não, isso é besteira, não. Aí quando a gente está dentro da tempestade, a gente reclama. Quando a gente está dentro do tufão, quando a gente está dentro do maremoto, aí a gente reclama. O meu trabalho com meu pai, a gente trabalha com máquinas hospitalares. Às vezes o pastor no início falava assim, onde você está, Alex? Eu falo, estou no hospital. Ele, não, Jesus vai te curar. Não, foi pastor, estou trabalhando. A gente trabalha com máquinas hospitalares. E às vezes acontece o seguinte, tem certas previsões para que as máquinas sejam consertadas. E meu pai, ele sempre manda e-mail, olha, vai vencer. Os caras, não, fica tranquilo, tá rodando. E já é quase que tem que acontecer, quase sempre. Todo ano novo, na virada do ano novo, alguém liga para ele e fala, Alexandre, o hospital parou, o que a gente pode fazer? Aí vai meu pai correr. Aonde que ele está, ele sai correndo. Mas são coisas que poderiam ser evitadas se nós prestássemos atenção. Talvez essa tempestade seria a mesma coisa. Eles estavam tão maravilhados. Pode ser que sim, pode ser que não. A Bíblia não nos fala, mas eu acredito que sim. Porque eu estaria maravilhado de estar do lado de Jesus. E com certeza eu também não viria a tempestade. Mas vamos ao segundo ponto. De repente sobreveio a tempestade, no versículo 24. Uma tempestade violenta com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Marcos, ele relata que Jesus dormia na polpa, em cima de uma almofada. Olha, são detalhezinhos. Matthew Henry, grande pastor e comentarista bíblico, ele diz o seguinte: aquele que pode descansar a sua cabeça sobre o travesseiro, com a consciência limpa, pode dormir serena e suavemente durante a tempestade. Jesus, ele dorme porque ele sabe que ali não era o fim. Não seria muito sem noção
ele nascer de uma virgem, enfrentar tudo que já enfrentou, porque até aqui ele já enfrentou retaliações, os fariseus tentando boicotá-lo e tentando pegá-lo em alguma coisa, e morrer no mar. Ele sabia o propósito dele, ele sabia o porquê ele estava aqui na terra. E o mais interessante também é que Mateus nos demonstra um Jesus que é 100% homem e 100% Deus. Algumas pessoas negam a divindade de Jesus e consideram somente um Jesus histórico. Fala, existia um homem. Não, ele não era tão poderoso assim. Ele era um revolucionário, porque dali começou ali um alvoroço, uma seita, alguns dizem isso. Ele era somente um homem. Ou falam assim, ele só era Deus. E era fácil, porque já pensou ser crucificado somente sendo Deus, você não sente nada. Não é verdade? Quando você está com sono, você faz assim, acordei, e vai embora. Você está com fome, estrala os dedos, eu estou com a barriga cheia já. E os evangelhos demonstram um Jesus que era 100% homem e 100% Deus. E quando Jesus dorme, é justamente porque ele vem de uma maratona de pregação, uma maratona de ensinamentos, uma maratona de milagres. E demonstra que o homem, Jesus, também cansou. E era necessário esse cochilo, não era nem uma dormida legal, né? Mas ele dorme confiante. Ele dorme confiante porque ele sabe do seu propósito. Sabe por que a gente às vezes se descabela, a gente fica tão maluco com as coisas que acontecem no nosso dia? Porque muitas das vezes a gente não sabe nem por que está aqui na terra. A gente acredita no que as pessoas dizem e fala assim, olha, você é só um peso de papel. Então a gente se descabela. A minha mãe sempre me fala, esses dias a gente mudou o logo, mudou a cor, foi uma loucura, né? A gente virou a igreja de cabeça para baixo e construiu outra. E até o pastor falou isso no domingo, ele está gripado, está gripadaço. E eu também enfrentei uma bateria de doença que, pelo amor de Deus, doía em todo lugar. Doía o dedo, doía a cabeça, doía a orelha e por aí. E igual o pastor falou, eu creio que é uma ação no reino espiritual, é um levante, não é? E a minha mãe falava assim, Alex, fica tranquilo, que eu sou muito apavorado. Eu sou muito apavorado. Essa mensagem, antes de ser falado com vocês, Deus falou muito comigo, porque eu sou muito apavorado. Eu já falei isso diversas vezes aqui. E às vezes eu ficava, eu acho que eu vou morrer. Minha mãe, Alex, você não vai morrer. Jesus ainda nem cumpriu todas as promessas que tem na sua vida. Fica tranquilo, você tem muito chão pela frente. Quando a gente não sabe o nosso propósito, a gente não sabe o caminho que a gente deve trilhar, a gente se apavora. Quando vem a tempestade, que às vezes a gente negligencia os sinais, e quando a gente se vê dentro da tempestade, a gente se descabela, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Jesus dormia porque ele sabia o seu propósito, sabia que tudo culminaria e tudo acabaria na cruz do Calvário, e que depois de 3 dias ele ressuscitaria e estaria com o Pai. Esse é o Jesus que nós servimos, um Jesus que dorme na tempestade. Versículo 25, os discípulos foram acordá-lo clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. E nos outros evangelhos, principalmente no de Marcos relata que os discípulos falavam assim, Senhor, não te importa que nós vamos perecer, né? A gente não pode ler e falar assim, eles estão se contradizendo. Imagine você dentro de um barco, não era só um discípulo, eram discípulos, era mais que um discípulo. Cada um estava gritando que queria, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu tenho família, por que eu deixei tudo? Imagina, talvez um estava gritando, Senhor, Senhor, salva-nos. Outro, Senhor, não te importa que nós vamos morrer. E aí que nós vemos uma coisa maravilhosa. Jesus não acorda quando a tempestade está comendo solta. Jesus não acorda quando o barco está sendo usado de brinquedo pelo mar. Já ouviu tempestade? Coloca no Google, tempestade em alto mar é uma coisa horrível. Jesus não acorda com vento forte. Já acordou de madrugada e está aquele vento na janela fazendo... Já acordou assim? Aí você se cobre pensando que um monstro não vai te pegar, né, debaixo da coberta. Alguém já fez isso, com certeza. Eu não estou sozinho nessa. Não é uma coisa que tira o seu sono. Jesus não acorda com isso. Ele não acorda com a chuva, ele não acorda com a tempestade, não acorda com as ondas. Mas aí que vem algo maravilhoso, porque quando os discípulos clamam a Jesus, aí sim ele acorda. Sabe o que a gente aprende com isso? Que Deus não age com indiferença à oração do seu povo. Segundo Crônicas, capítulo 7,
Versículo 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É garantia divina. O salmista diz no Salmo 51, versículo 17: um coração quebrantado e contrito, o Senhor Deus não desprezará. Deus, Ele não age com indiferença quando você ora. Não pense que Deus está com os ouvidos tapados ou com os olhos encobertos para que Ele não possa ouvir e não possa ver a sua aflição. A Bíblia, a palavra de Deus nos garante que Deus, Ele ouve sim a oração do seu povo. Você não está sozinho nessa, amém? A tempestade pode estar fazendo um barulho danado, mas Ele te ouve mesmo assim, amém? A tempestade para o seu Deus não é nada, Ele nem ouve, Ele continua dormindo. Mas se você fala: Senhor, ajuda-me, Ele: opa, estou aqui. Tempestade? Eu nem estou vendo. Segundo ponto, que a tempestade é o melhor lugar para se forjar as melhores orações. Já percebeu que quando você está passando por um estreito, é o momento que você mais se dedica a uma dieta cristã? Aí você lê a Bíblia, aí você ouve pregação no YouTube, aí você ouve louvor no carro, aí você ora de novo, ora de manhã, ora de noite, faz jejum, não é verdade? A tempestade é o melhor lugar para que as melhores orações surjam. Nós aprendemos que às vezes a tempestade é permitida por Jesus, porque Jesus poderia muito bem, pensa comigo, falar: discípulos, vamos fazer assim, se a gente for por mar, o máximo que a gente vai ver vai ser os peixes. Vamos por terra, porque a gente passa em algumas aldeias e vai pregando. Já parou para pensar que poderia ter sido assim? Não seria talvez mais eficiente na nossa ótica? E a gente continuar pregando: ó, passou um, deixa eu pregar aqui, ó, sabe, o reino de Deus é bem-vindo. Não poderia ser assim? Mas Jesus fala: não, vamos pelo mar. Jesus já sabia que ia acontecer. Ele sabia da tempestade. E a tempestade era necessária porque os discípulos aprenderam a clamar pelo Mestre: Senhor, Senhor, independente do desespero. Eles encontraram o Mestre dormindo e encontraram também fé para chamar o Mestre. Às vezes Deus permite tempestades para que possamos ser desenvolvidos. Versículo 26. Então Jesus acorda. O sono do Mestre foi interrompido com o clamor dos discípulos amedrontados. E Jesus fala assim: por que vocês estão com medo? Versículo 26. Vou tomar um gole d'água, molhar o bico, né? A gente aprende que o seguinte: o relato de Mateus é o relato mais dramático, porque quando Marcos e Lucas relatam a mesma história, eles dizem que Jesus, ele se levanta e já repreende a tempestade, repreende o mar: aquieta-te mar, silencia-te vento. Mateus não, fala que Jesus, ele ainda nem levantou. Aqui mais pra frente você vai ver que depois que ele levanta, ele repreende a tempestade. Agora imagine Jesus deitado aqui dormindo, bonitinho. Aí ele acorda. Quando você acorda, você já acorda assim: opa, o meu filho acorda assim. Pelo amor de Deus, ele está dormindo. Você está arrebentando aqui na bateria, ele dorme. Chega em casa e cai um clipe no chão, ele já acorda ligadão, saindo correndo pela casa toda. Glória a Deus por isso, né? Amém. Agora imagine Jesus acordando. Ele acorda, olha tudo aquilo, olha os caras andando para lá e para cá, e corre para lá e corre para cá. Ele fala assim: por que vocês estão com medo? Olha que loucura. As perguntas que Jesus às vezes faz não são um pouco: peraí Jesus, que pergunta que é essa? Ele pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Claro que é enxergar. E por que vocês estão com medo? Ele está olhando aquela tempestade, está vendo o vento, as ondas. Ele: por que vocês estão com medo? Uma das coisas que nós aprendemos com isso é que a tempestade só é grande aos olhos de quem vê. Porque eu acredito assim que Pedro estava com medo, mas ele não estava com mais medo do que, sei lá, Judas Iscariotes, do que Judas, do que Tiago menor. Eles estavam com muito medo. Eles não eram homem de mar. Mas quando Jesus acorda e olha a tempestade, ele fala assim: tem alguma coisa aqui para ter medo? Vocês estão vendo alguma coisa aqui para ficar com medo? Por que vocês estão com medo? Não é maravilhoso isso?
E isso também nos mostra o seguinte, que aquilo também ensinou os discípulos a terem compaixão. Porque as nossas tempestades são diferentes, amém? As tempestades que eu enfrento são diferentes das suas tempestades. E mostra e ensina os discípulos a terem compaixão, e nos ensina também a ter compaixão, porque diversas vezes acontece o seguinte: você está com a sua vida de boa, aí um irmão está passando por uma luta, aí você olha para o irmão e fala assim: frescura, irmão. Ô irmão, é só fazer isso e aquilo, irmão. Você está aí sofrendo. Ah, irmão. A gente começa a menosprezar a luta dos outros, porque para você é fácil, talvez para o irmão não. Mas sabe o que essa passagem nos fala? Que todas as tempestades despertam medo em todo mundo. Todos os discípulos estavam com medo. Amém? Sabe o que nos leva a entender que não cabe a mim, a você, julgar quem passa por luta maior ou não. Não, as minhas lutas são maiores. Eu passo por tempestades muito mais violentas do que esse irmão é fichinha. A minha mãe fala que macaco senta no rabo dele para falar do rabo dos outros. A gente tem essa facilidade de apontar os outros e falar: ah, irmão, levanta daí, para de chorar, irmão. Porque não é com você. Que quando a gente passa por tempestade, todo mundo fica com medo. Eu sei que a pregação normalmente, quando se usa isso, é: não, você não deve ter medo, porque Cristo está com você. Mas o medo surge lá no Éden, quando o homem e a mulher comem do fruto que Deus proibiu, e eles se escondem. E quando Deus ele desce na viração do dia, fala: Adão, Eva, cadê vocês? Poxa, vocês estão escondidos aí? Aí Adão fala assim: Senhor, é que eu ouvi os seus passos e eu fiquei com medo. Todos nós estamos sujeitos a isso. É uma coisa que nos une, é uma coisa que demonstra que nós devemos ter compaixão, sim. Ah, mas a luta dele é insignificante para você. Jesus mostrando para a gente aqui: olha, tome cuidado, viu? Quando você começa a apontar as lutas pequenas do seu irmão, porque talvez para o seu irmão a sua luta é pequena. Já parou para pensar? Enfim, vamos continuar. Então Jesus pergunta: por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Aí Jesus fala assim: como é pequena a sua fé. Olha que contraste maravilhoso que Mateus faz. Versículos atrás, o próprio Jesus exalta a fé de um oficial romano, falando: olha, nem em toda a Judéia, nem em toda Jerusalém eu vi fé maior do que deste homem. Uma das coisas que demonstra essa passagem, sabe o que é? É que Deus conhece os seus. Porque ali os discípulos já estavam com Jesus. Então aqui no capítulo 8 mesmo, aqui capítulo 8, versículo 5, os discípulos já estavam com Jesus. E naquele momento, quando Jesus fala assim: eu não vi fé como deste homem, ele estava se referindo até mesmo aos discípulos. Naquele momento Jesus sabia, sim, não somente naquele momento, mas sempre, ele sempre soube que aqueles homens talvez não tinham uma fé do tamanho daquele centurião romano. Amém? Deus ele conhece os seus. Deus ele sabe aquilo que você pode suportar. A palavra de Deus diz que ele não dá tentação maior que você possa suportar. Ele conhece aquilo que você pode enfrentar ou não. Ele nunca vai mandar você atravessar para o outro lado sabendo que você vai morrer no meio do caminho. Você crê nisso? Esse contraste, Deus ele conhece os seus, isso é maravilhoso. Agora é o seguinte, talvez eu vou por um outro lado. Normalmente os pastores aqui, os pregadores, eles descascam os discípulos. Porque tá vendo? Pouca fé. Não é crente bully? Crente bully é o crente pouca fé. Que piadinha sem graça. É que se tivesse com a bateria ia ficar mais legal. Enfim. E os pastores, tá vendo? Isso aí, ó. Pouca fé. Os discípulos tinham que ter mais fé. E deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei como está o estado da sua fé hoje, mas se a sua fé for pequena e a sua fé te conduzir a Jesus, assim como a pequena fé dos discípulos conduziu eles a Jesus, a sua fé já fez o papel dela. Porque fé não é uma coisa que nós devemos lutar e fortalecer e fazer com que ela cresça com as nossas próprias forças, para que nós possamos nos gloriar que nós temos grande fé, como se fosse um mérito nosso. O próprio Jesus ele diz
Em Mateus capítulo 17, 20, não precisa abrir, sobre uma fé do tamanho de um grão, de uma semente de mostarda, que é minúsculo, que se você tiver fé desse tamanho, você fala para uma montanha, lança-te daqui ao mar, e ela vai. Você entende que às vezes o problema não é ter uma fé pequena? Como assim, Alex? Eu sempre ouvi que é um problema ter uma fé pequena. Não, o problema é quando você deposita a sua fé pequena em coisas que não são de Deus. Quando você deposita a sua fé pequena em coisas, em pessoas, em tudo, menos em Deus. Porque sendo pequena a fé, sendo depositada em Jesus, glória a Deus pela sua fé, ela fez o papel. A fé, ela demonstra exatamente que nós não temos mais capacidade de aturar aquilo e falar assim: Deus, não está mais comigo, eu acredito em Ti. A fé fala assim: eu não confio em mim, eu não confio na força do meu braço, eu tenho confiança em Ti, Senhor. A fé é isso. A fé é você acreditar em Deus, não acreditar que pela a sua mentalização, não vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, que vai dar tudo certo. É Deus que nos presenteia com a graça, com a fé. É impossível você ser uma pessoa que tem uma fé pequena, mas que recorre a Jesus e continua com a fé pequena. Esse é o segredo. Quer aumentar a sua fé? Vá até Jesus. Ah, mas eu vou chegar a Jesus falando: Senhor, Senhor, me ajude, me ajude. Pode chegar, de boa, tranquilo. Ele não liga não. Você vê que Jesus, ele já proferiu algumas sentenças, já brigou bastante com os fariseus, mas com os discípulos ele só falou assim: por que vocês estão com medo? Fica tranquilo aí, está de boa. Olha, a fé de vocês é pequena, mas de boa. Você vê que ele não fala: olha, vocês têm que ter uma fé grande, tem que ter uma fé grande, porque se tem uma fé grande, você ganha grandes vitórias. Não, ele só falou: vocês têm que ter uma fé pequena, mas a fé dele serviu. Diga glória a Deus por isso. Fé é esperar em Deus por aquilo que Ele pode fazer, não por aquilo que nós podemos fazer. E no versículo 26 diz o seguinte: então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande granja. Salmos de número 65, no versículo de número 5, olha só o que o salmista fala: respondes às nossas orações com notáveis feitos de justiça, ó Deus da nossa salvação. És a esperança de todos na terra e até dos que navegam por mares distantes. Formaste os montes com o teu poder e de grande força te armastes. Olha o versículo 7, que maravilhoso. Acalmaste a fúria dos mares e as ondas impetuosas, e calastes o tumulto das nações. Volta comigo em Mateus 8, deixa aberto aí, a gente já vai finalizar. Os judeus, eles tinham a crença, eles tinham a cultura, e eles sabiam que o único que podia dominar sobre os fenômenos naturais era Deus. Essa é uma demonstração de Jesus, que Ele é Deus. Quando Ele fala: mar, chega, vento, quieto, Ele demonstra o poder dele de Deus, sendo Deus, o Filho de Deus. E interessante que no final termina assim, no versículo 26, finalzinho fala: e houve grande calmaria. Já foi para a piscina de clube, sei lá, em qualquer lugar, a piscina aqui do batismo que a gente usa? Já percebeu que a piscina fica de boa assim, ó, parecendo um espelho d'água, como falam? E é interessante porque assim, tá na piscina, aí alguém tipo rechonchudinho assim como eu, venta de dar tipo uns passos para trás e pular. Já percebeu que a piscina faz assim, ó, e a água não para quieta? Já percebeu? E para a água voltar a ficar no seu estado ali inerte, ali, aquele espelho d'água, demora um tempo. Ninguém pode estar dentro da água, porque se tiver, a água vai continuar fazendo, né? As ondinhas, mesmo que sejam miúdas. É interessante que quando Jesus ele ordena o mar, ele ordena o vento, existe grande calmaria, porque quando ele fala, a palavra dele é a palavra lá do início de Gênesis. Quando ele fala: chega vento, chega mar, tudo para. As ondas, elas não vão diminuindo de tamanho, diminuindo. Não, ele fala: chega, as ondas estão ali, ó,
quase derrubando o barco, ele fala: chega, acabou. Quando Deus ele opera, quando Jesus ele fala, ele profere a sua palavra, não existe mais resquício de problema nenhum. Essa ideia de falar assim: olha, você tem que vir mais 7 semanas, aí vai vir acabando, é gradual. Não, esse não é o Jesus que eu conheço. O Jesus que eu conheço, ele fala assim: chega e acaba, é no mesmo dia, é na mesma hora. Não é esse negócio assim: ajunte 7 selos, ajunte 7 selos, venha 7 domingos, dê 7 pulinhos, 7 voltas no quarteirão, e aí você vai ser abençoado. Quando ele fala é agora, é agora. Quando ele fala chega, é chega. Esse é o Jesus que nós servimos. Aleluia. E no versículo 27, os discípulos ficaram admirados. Quem é esse homem? Diziam eles, que até o vento e o mar lhes obedecem. Você percebe que uma pequena fé, quando é depositada em Cristo Jesus, ela se torna uma grande fé depois do problema. Em quem você tem depositado a sua fé hoje? Onde está a sua fé? Está naquilo que você pode fazer? Está no seu currículo? Está na força do seu braço? Na sua conta bancária? No seu conhecimento? Ou está em Cristo Jesus? E para finalizar, a gente aprende que a tempestade é necessário, que na tempestade nós aprendemos a orar. Na tempestade é que surgem as melhores orações, as orações que chegam aos céus, e você fala, e Deus fala: meu Deus, que oração bonita. Nós aprendemos que na tempestade nós aprendemos a ter compaixão dos nossos irmãos, porque todos são iguais ali na tempestade, todo mundo está com medo. Aprendemos que na tempestade, a tempestade ela serve para fortalecer a nossa fé. Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, ele diz que somente em um ambiente de impossibilidades é que a fé se torna possível. Porque na calmaria você não está confiando em nada, você está de boa aqui, ó, sentadão no seu sofá. Mas quando as coisas apertam, que você começa a exercer fé, colocar fé em prática. A tempestade é necessária por causa disso. E por último, a tempestade é um ótimo canal para que a glória de Deus seja revelada a todos. Lembra lá no início que outros barcos seguiam o barco de Jesus e dos discípulos? Imagine que não somente os discípulos ficaram maravilhados com tudo aquilo. Aqueles barcos que seguiam a Jesus falavam: meu Deus do céu, era uma tempestade. Eu só vi ele levantando, eu nem ouvi o que ele falou, mas ele levantou e as ondas pararam. É um canal de bênção, é um canal de... Obrigado. É um canal de demonstração de poder de Deus. Quando você estiver passando por uma tempestade, tenha certeza que Deus ele não está te punindo. Eu sei que existem tempestades como a de Jonas. Ele era uma tempestade para punição, porque ele tinha fugido do propósito de Deus. Mas espere, visualize antes de ficar com medo. E se você ficar com medo, deposite a sua fé em Jesus Cristo. Somente Ele tem poder para acalmar o vento e o mar. Eu sempre pensava assim: será que Jesus, Ele queria que os discípulos levantassem a sua voz e falassem: vento, mar, calma? Não. Eu pensava: será que Jesus, Ele espera isso de mim? E eu cheguei à conclusão que não. Jesus, Ele não espera que você seja tão poderoso, porque isso só Deus pode fazer. Acalmar a tempestade é com Deus. Amém? Ele não esperava que os discípulos levantassem a sua voz e falassem para o mar se acalmar. Eu tenho certeza, convicção, que Cristo, Ele esperava que os discípulos viessem recorrer a Ele, mesmo que Ele estivesse dormindo. Talvez era um teste: deixa Ele dormindo, não, vamos morrer aqui mesmo, deixa Ele dormir. Não, eu tenho certeza que Jesus, ajuda a gente, por favor. Agora sim. Cansaram já de tentar driblar ali o barco? Cansaram de tentar jogar água para fora? Me chamaram? Tudo bem. Sabe que o único que pode resolver qualquer problema, eu não estou vendendo uma ideia barata não, é a Bíblia. O único que tem poder para acalmar tempestades, para fechar a boca do leão, é Deus. Nós não podemos fazer nada. A única coisa que nós temos que depositar a nossa fé naquele que pode fazer tudo. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.